Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade nos nossos vídeos de Física 3. Hoje nós vamos abordar o tema de campo elétrico em distribuições contínuas de carga, mais especificamente o exemplo do disco uniformemente carregado. Então esse exemplo é muito comum nos livros. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o livro de Física 3 do Moisés Nussemwein, só que aqui no livro ele dá o resultado direto. Aqui a gente vai abrir a integral para ver como é que chega nesse resultado. Tá bem? Então, vamos lá resolver. Vamos ver como é que fica o campo elétrico do disco uniformemente carregado. Vamos aqui, gente. Então, vamos considerar primeiramente essa figura que está sendo mostrada aqui no slide. A figura que nós temos é de um disco que está aqui em dourado, bege, né? E nesse disco, perpendicularmente, está passando o nosso eixo Z, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma pequena porção do disco, que é essa porção aqui, ó. Essa porção do disco vai ser o nosso elemento de carga dQ, tudo bem? Nosso elemento de carga dQ. Esse elemento de carga dQ, ele possui uma área chamada dA, beleza? E existe uma relação entre o dQ e o dA que é a seguinte, ó. Vamos relembrar aqui, ó, que o dQ é sigma dA. O que é o sigma? O sigma é a nossa densidade superficial de carga, legal? E ela é tomada constante nesse exemplo porque a distribuição de carga no disco é uniforme, beleza? Então, esse elemento de carga dQ vai exercer um campo elétrico lá no ponto P que está colocado sobre o eixo Z. Vamos desenhar ele aqui, ó. Então aqui nós temos o nosso vetor DE. DE porque é apenas o campo elétrico gerado por esse diferencial de carga, né? Beleza? Depois a gente vai precisar integrar isso para saber quanto é o campo gerado pelo disco como um todo, tá bem? Vamos lá. Esse campo DE, ele possui duas componentes. Ele possui uma componente aqui ao longo do eixo Z, que nós vamos chamar de DEZ, tudo bem? E ele tem uma outra componente aqui, que eu vou chamar de DEXY. Esse XY, ele está aqui porque ele é uma componente paralela ao plano, tudo bem? Qualquer outro ponto que eu pegasse aqui do disco, por exemplo, ele também teria uma componente paralela ao plano e uma outra componente paralela ao eixo Z, legal? O que acontece? Por argumentos de simetria, a gente vai desconsiderar essa componente paralela ao plano. Por quê? Vamos imaginar aqui na nossa figura que nós tivéssemos um outro elemento de carga simetricamente oposto ao elemento que nós estamos considerando. Eu vou fazer o desenho aqui para mostrar para vocês. Então está aqui, por exemplo, ó, certo? Então, se nós pegarmos um elemento de carga agora aqui desse outro lado, ó, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que ele também vai gerar um campo DE' agora, né? Esse campo DE' também vai ter uma componente na direção do eixo Z, que vai se somar com essa outra que nós já tínhamos. Porém, ele vai ter uma outra componente aqui também paralela ao plano, que vai o quê? Cancelar essa nossa outra aqui do outro lado. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Para qualquer ponto do plano que você considere, sempre vai ter um outro ponto simetricamente oposto a ele, que vai cancelar com a componente paralela ao plano. E vai sobrar só todas as componentes paralelas ao eixo Z. Então, a única componente que nós realmente precisamos calcular são as componentes paralelas ao eixo Z. Tudo bem? Então, agora vamos voltar aqui à nossa figura como estava, para a gente ver como é que a gente escreve então esse DEZ. Aqui está. Então, o DEZ vai ser essa componente aí vertical, no caso, na nossa figura aqui, né? E ele está realmente relacionado aqui com o DE através desse ângulo θ. Ó. A gente, pela trigonometria aqui, a gente observa que o DEZ é nada mais, nada menos do que o DE vezes o cosseno de θ. Beleza? O cosseno de θ. Esse θ é oposto pelo vértice com esse outro θ aqui embaixo, ó, que está fazendo
parte de um triângulo retângulo aqui formado pelo R, que é esse nosso R aqui, ó, esse Rzinho, né? Tá? Que é a distância do elemento de carga até o ponto P. O Z, que é a nossa distância que é fixa até o centro do disco. E esse outro R aqui, ó, eu vou escrever esse R dessa forma aqui, tá? Com uma perninha apenas, que é o R que vai até o elemento de carga, ó, certo? Esse Rzinho aqui no disco, ele vai de 0 até esse outro R aqui, que é o nosso raio do disco. Tá bem? Então, quando nós formos integrar esse Rzinho, a gente vai considerar ele de 0 até esse Rzão. Tá certo? Então, aqui no triângulo de baixo, a gente pode descobrir quem é o cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa, não é? Então, vai ser o Z sobre esse outro R grande aqui. Tá? E quem é o DE? O DE é justamente o nosso campo que é dado pela lei de Coulomb. Então, vamos escrever isso aqui para ver como é que fica. Então, aqui está, né? O DE, que é o nosso campo elétrico, vai ser dado por essa expressão aqui, que veio diretamente da lei de Coulomb, e o nosso cosseno de θ é o Z sobre R, beleza? Então, agora a gente tem que substituir o dq, que vai aparecer aqui, ó, através da nossa relação pela densidade superficial de carga, substituir quem é o R também, que vai ser tirado pelo teorema de Pitágoras. Se a gente olhar aqui para a nossa figura aqui do início, aqui é um triângulo retângulo, né? Onde a gente tem claramente que esse R aqui quadrado é o Rzinho quadrado mais o Z quadrado. Portanto, o R eu posso escrever assim, ó, como Rzinho quadrado mais Z quadrado elevado a meio, certo? E o sigma dA. O dA, para isso eu desenhei esse outro círculo aqui embaixo. Esse círculo é o mesmo disco, só que agora visto de cima. Tudo bem? Vamos ver como é que fica aqui, ó, o nosso elemento de carga nesse círculo. Então, a gente tem aqui o centro, tá? Essa distância daqui para cá até a borda é o nosso Rzão, tudo bem? Se eu traçar agora aqui, ó, um desenho para pegar quem é o nosso elemento de área, vai ficar da seguinte forma, ó. Então, aqui está, observe. O nosso elemento de área vai ser dado pela multiplicação desses dois valores aqui, que são as dimensões do elemento de área, certo? A gente pode considerar que no infinitesimal, né, quando a gente chegar ali no nível muito pequeno, esse dA, certo? Esse dA aqui vai ser justamente, ó, esse ds que está do lado daqui e o drzinho que está do lado de lá. Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura, né? Então, você multiplica uma dimensão pela outra, certo? Ah, professor, mas isso aqui não é curvado? Mas imagina que a nossa figura aqui está exagerada, né? A gente está considerando isso no nível muito pequeno, tão pequeno quanto você queira. Então, lá nesse nível muito pequeno, essa curvatura vai ser mínima, você pode desconsiderar. Você vai considerar como se fosse um pequeno retângulozinho. Então, esse dA vai ser o ds vezes o dr, beleza? E quem é o ds? O ds, aqui pela geometria plana, ele é dado pelo r, que é a distância até o centro, vezes o dφ, que é esse ângulo aqui central, não é? Então, o nosso elemento de área vai ficar da seguinte forma, ó. O nosso dA vai ser o ds, que vale r dφ vezes o dr. Arrumando aqui, a gente pode escrever então que o dA é r dr dφ, beleza? Vamos guardar essa informação, isso aqui vai ser útil, tá? Por quê? Porque a gente sabe agora, vamos usar essa outra informação aqui, ó, que o dq é sigma dA. Pronto, mas então o nosso dq vai ficar como sigma vezes o dA, que é r dr dφ. Beleza? Então, isso aqui a gente vai usar aqui na lei de Coulomb. E como a gente já sabe quem é o R também pelo teorema de Pitágoras, a gente pode substituir. Vamos ver como é que fica.
Então aqui está, ó, já substituindo, certo? O que aconteceu aqui? Vamos entender. Esse aqui é o dq, beleza? No lugar do dq eu já escrevi aqui o valor dele, ó. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos r quadrado e tem o outro r aqui, né? Z sobre r. Deu r ao cubo, né? Porém o r a gente já sabe que ele vale essa expressão aqui do teorema de Pitágoras. Então é só pegar essa expressão e elevar ao cubo. Como é que eu faço isso? Eu pego esse expoente aqui meio, multiplico por 3, vai dar 3 meios. Tá bem? Tá certo. Então como é que ficou o nosso DEZ? Ficou da seguinte forma. Então aqui está. Eu já puxei as constantes aqui para frente, tudo bem? Então o sigma é constante, o z é constante. 4π sobre 4π ε0, tudo isso aqui é constante. Tá certo? Quem depende do r? O próprio r, o dr e esse denominador, r quadrado mais e quadrado elevado a 3 sobre 2. E daí mais na frente sobrou só o dφ, beleza? Esse é o DEZ, então ele é o campo gerado por apenas um pequeno pedacinho do disco, que é o nosso elemento de área ali, tá? Onde está situada a carga dq. Legal, se eu quiser saber o campo gerado pelo disco inteiro, eu preciso integrar isso, né? Então a gente vai escrever uma integral desse lado. Só que esse DEZ é uma integral de área. Então, quando eu jogo ele aqui para o lado direito, por exemplo, eu vou ter que abrir em duas integrais. Ó. Uma que depende do R e a outra que depende do φ, beleza? Então, na verdade, quando a gente for escrever agora o EZ, que vai ser o campo total aqui, ó, certo? Ele vai ser somente... ele vai ser, então, essa integral dupla aqui, tá? Faltou colocar o Z versor aqui, tá? Que é para indicar a direção do campo, que é para cima, porque ele está na direção Z, beleza? Aqui em cima também eu vou colocar aqui agora só para constar. Então tá aqui, ó. O Z versor ali está indicando que o campo está se dirigindo na vertical para cima, tá bom? Até porque a gente tem um vetor do outro lado aqui, a gente tem que colocar o vetorzinho aqui do outro lado também. Legal, então agora vamos resolver as integrais, tá? Então esse aqui vai ser o nosso problema aqui. Até agora nós estávamos montando o problema, né? Então a integral que de fato nós vamos resolver é essa aqui que está bem no meio do slide aí, da tela. Tá certo? Observa que são duas integrais, né? Uma em φ, a outra em r. Beleza? Vamos resolver logo essa integral em φ. Essa integral em φ é o seguinte, ó. Integral de dφ é o próprio φ. Tudo bem? E quais são os limites de integração? Esse φ é um ângulo bem aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso círculo aqui embaixo. Imagina que tem um φ aqui, ó, que ele vai dar uma volta nesse círculo. Então ele vai começar aqui, vou colocar em outra cor aqui só para a gente entender. Ele vai começar aqui e vai terminar aqui de novo, ó. Então ele vai de 0 até 2π. Beleza? Então vamos lá. Então, o nosso limite de integração do φ vai ser de 0 a 2π. E o nosso limite de integração do Rzinho vai ser de 0, que ele parte do centro do disco até a borda. Então, ele vai pegar o raio do disco, que é o Rzão. Tá bem? Então, essa primeira integral aqui dá 2π. Por quê? Porque se eu integrar, ó, integral de dφ é o próprio φ. Certo? Só que a gente vai pegar isso de 0 a 2π. Quando substituir o limite de integração, limite superior menos o inferior, vai ficar 2π menos 0, que vai dar só 2π. Então, essa primeira integral aqui dá 2π. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Aqui está, beleza? Então, observa, eu já coloquei o 2π aqui, que foi o resultado dessa integral do φ, aqui na frente. Tá? Então, vocês podem observar que ele está aqui, o 2π. Ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Esse π aqui eu já posso cortar com esse de baixo. Tá? Esse 2 aqui, com esse 4 de baixo, vai sobrar um 2 aqui embaixo. Tá bem? E agora nós vamos nos concentrar em resolver essa outra integral que sobrou do r. Mas a gente vai fazer isso agora num próximo slide. Muito bem, eu só reescrevi então a nossa integral para cá. Tá bem? Vamos ver como é que ficou. Ó, tá aqui, ó, o EZ é sigma z sobre 2ε0, já cortamos o π, né? Sobrou só um 2 lá embaixo, que era no lugar daquele 4, né?
Aí RDR, R quadrado mais E quadrado elevado a 3 meios, tudo isso na direção Z versor. Beleza. Agora vamos resolver essa integral. Como é que a gente vai resolver essa integral? A gente pode usar o método da mudança de variável, tá? Que alguns costumam chamar de substituição. Eu prefiro chamar de mudança de variável. Então a gente vai chamar essa parte de baixo aqui, ó, de U. Tudo bem? Então essa aqui vai ser o nosso U. Ó. Ele é R quadrado mais Z quadrado, tá? O Z é constante, então a variável é o R. Se eu diferenciar isso aqui em relação ao R, vai ficar da seguinte forma, ó, du é igual a, diferenciando 2R quadrado, vai dar 2R dr, certo? Mas, aí Z quadrado, o Z é constante, diferenciando isso aqui dá zero. Então vai sobrar só 2R dr. Legal? Então, olha só, RDR é o que a gente tem aqui nessa parte de cima, ó. É ou não é? Então, eu posso escrever que RDR é a mesma coisa que DU sobre 2. Tá bem? Ou seja, meio de DU, não é verdade? Então, agora, voltando aqui na nossa integral, a gente pode escrever o seguinte, ó. Continua o sigma z sobre 2ε0. E agora, quando a gente escrever a integral, vai ficar o seguinte, vai ficar meio de du sobre u elevado a 3 meios. Tá? Observa que eu não coloquei mais o limite de integração aqui, porque a gente trocou a variável. Depois eu volto com o limite de integração. Tá? Tudo isso na direção z versor. Esse u que está 3 meios aqui embaixo, quando ele subir, ele vem u a menos 3 meios. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. E aí apareceu um 4 aqui embaixo, porque esse 4 é esse 2 aqui do meio com esse outro 2 que já tinha lá embaixo do sigma, tá bom? Então tá, agora é só a gente integrar. Como é que eu integro? Isso aqui é uma função polinomial. Eu vou somar 1 no expoente e dividir pelo resultado, não é verdade? Então vai ficar assim, ó. Então aqui está, viu? Menos 3 meio, quando eu somo 1, isso aqui dá menos meio, tá? Então eu coloco u elevado a menos meio e divido pelo resultado que é menos meio, tá bem? O que vai acontecer aqui, ó? Esse 4 com esse 2 aqui do meio vai sobrar um 2 de novo lá embaixo, tá? Tem um sinal negativo aqui do 1, tá? Que ele vai vir aqui para frente. E agora eu tenho que voltar o valor do u, né? Que era esse valor aqui do lado que a gente escreveu lá no início para fazer a mudança de variável e resolver a nossa integral. Então, bora lá colocar o valor do u. Então, aqui está. O u vale r quadrado mais e quadrado. Como a gente tem u a menos meio, isso aqui tudo ficou elevado a menos meio, tá? E esse sinal de menos que estava aqui embaixo, no menos meio, ele já veio aqui para frente. Tá certo? Agora, vamos substituir os limites de integração, tá bem? Só que a gente já vai fazer um truque aqui. Como isso aqui está elevado a menos meio, então eu vou jogar para baixo da fração, vai ficar elevado a meio. Elevado a meio é a mesma coisa que ser uma raiz quadrada, não é verdade? Então vai ficar assim, ó. Então tá aqui, ó. Já comecei a substituir. O menos sigma z sobre 2ε0 continua aqui na frente. Aí eu vou abrir um colchete agora aqui e dentro eu coloco assim, ó. Substituindo o limite superior. No lugar desse rzinho, a gente vai colocar o limite superior, que é o rzão. Então no lugar dele, já aparece o rzão aqui, ó. Tá? Mais e quadrado continua, aí menos, né, que é da fórmula. Agora eu substituo o limite inferior. Quando eu substituir zero no lugar desse rzinho, vai sumir. Então vai sobrar só o z quadrado, não é verdade? Então vai ficar 1 sobre raiz de z ao quadrado, tá? Essa raiz de z ao quadrado vai dar o próprio z, não é verdade? Então eu já vou escrever aqui só 1 sobre z, beleza? 1 sobre z, tá? E aqui vai fechar desse jeito aqui, ó, tá? Agora a gente tem um menos aqui desse outro lado, aqui na frente. Se eu jogar esse menos lá dentro, esse primeiro termo aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar positivo, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui agora corrigindo. Então tá aqui o nosso campo final, né? Que é o campo gerado pelo nosso disco uniformemente carregado. Tá? Agora, olha só que interessante esse campo, beleza? Esse campo aqui, ele tem esses dois termos, né?
um termo aqui que é só 1 sobre z, ó, tá bem? E o outro termo aqui que depende desse r. Agora, se a gente fizer um limite, o seguinte, ó, vamos pegar, esse aqui é o nosso resultado já, tá bom? Se a gente fizer um limite aqui, o que acontece quando esse R é muito grande? Ó, esse R é muito grande. O que significa? Que você pegou o raio do disco e ampliou, transformou esse disco num plano infinito. O que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer é o seguinte. Aqui no denominador do segundo termo, nós temos um R quadrado aqui dentro dessa raiz. Ó. Esse R quadrado vai crescer muito, né? Isso aqui vai tender ao infinito. Mesmo que tire a raiz aqui, ó, raiz de R quadrado e tudo mais, isso aqui ainda vai dar 1 sobre infinito no final, essa fração toda aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? O que vai acontecer? Esse termo aqui vai se anular. Vamos escrever isso aqui para a gente entender. Então, olha só, à medida que esse R aqui for crescendo, esse número vai cada vez mais se aproximando do infinito aqui no denominador, não é verdade? Então, esse termo aqui no limite, ele vai se anular, tá bem? E vai sobrar só o quê? Vai ficar sigma z sobre 2ε0 vezes 1 sobre z. A gente pode cancelar esse z com esse z e a gente vai chegar, então, um valor sigma sobre 2ε0. O que é esse valor? Isso aqui é o campo gerado por um plano infinito, né? Então, o campo elétrico gerado por um plano infinito, num ponto acima do plano, né, é sigma sobre 2ε0. Observa que ele independe da distância z acima do plano, né? Então, ele é um campo uniforme, né? Tanto faz você estar muito perto do plano ou um pouco acima dele, ele vai ser uniforme, tá bem? E aqui em cima é o resultado geral, né, para o disco, sem levar o R para o infinito. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, deixem os comentários, aguardo vocês na próxima aula.